Eu queria dizer que é um prazer estar aqui de volta. Eu passei o tempo viajando em missão, estava visitando uma série de igrejas, pregando em uma série de lugares. Domingo passado eu já estava aqui, mas hoje a gente está aqui pregando de volta e eu estou muito feliz por isso. No meio de uma série que a gente está vivendo, esse mês de outubro, nós estamos vivendo 2 séries de pregação aqui na igreja. Pela manhã, nós estamos falando sobre batalha espiritual e à noite, nós estamos falando justamente sobre missões. E a nossa série vai terminar com a nossa conferência missionária. E eu queria convidar você, nesse tema de batalha espiritual, nesse tema tão importante na vida de um crente, que é a batalha espiritual, eu queria convidar você a parar para pensar em um sintoma de uma batalha espiritual. Tem um sintoma que a batalha espiritual traz para todos os crentes. E é uma palavra para crente. Se você é cristão, se você tem caminhado com Jesus, está nas linhas miúdas do contrato de ser cristão, passar por batalhas espirituais. Então, um dos sintomas da batalha espiritual é o que nós vamos falar aqui. É interessante, eu queria separar as coisas, porque nem sempre quando você está passando por isso, você está vivendo uma batalha espiritual. Nós temos, se Deus e o Espírito Santo não mudarem, ou se Jesus não voltar até lá, no mês de dezembro nós vamos fazer uma série só sobre esse tema, que não necessariamente está ligado à batalha espiritual, mas certamente quem está vivendo uma batalha espiritual está vivendo esse tema, que é o sofrimento. O sofrimento é um tema que quem passa por uma batalha espiritual passa certamente por esse tema. Eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre esse tema, que não é tão popular. A gente tem ouvido mensagens aí hoje em dia de que uma vez convertido, você se converteu, seus problemas acabaram, né? Agora você é crente, uma varinha mágica vai tocar no teu ombro e tudo, você vai viver em Alice, o País das Maravilhas, o que também não é verdade, porque até em Alice, o País das Maravilhas, tinha um problema lá. Mas não é isso que acontece na vida cristã. Pelo menos a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, não me fala que quando você se converte, tudo num passe de mágica acontece. E principalmente, como nós temos falado o mês todo de outubro, se você está passando por uma batalha espiritual, o sofrimento vai acompanhar a tua vida durante um período. Eu estava voltando agora, no voo, e eu vi um filme chamado Irmãos, em inglês, né? Brothers. Que é um filme, é uma história de um irmão ex-presidiário, e um ex-presidiário e o outro é general do exército americano. E aí esse ex-presidiário sai da prisão no momento que o irmão dele vai para a guerra. E na guerra ele é capturado pelos inimigos, passa quase 2 anos dado como morto, e de repente, enfim, as forças americanas encontram ele e ele volta para casa. E a história do filme é a volta desse irmão para casa, que todo mundo achou que ele estava morto. E o quanto ele mudou, o quanto ele sofreu, o quanto a cabeça dele mudou, é impressionante. Eu estava vendo o filme, coisas básicas do dia a dia. Aquela pessoa que ficou 2 anos numa batalha, como presidiário, como prisioneiro, mudou radicalmente. Ela passou a ser alguém que ela não era, passou a ter síndromes e traumas que ele não tinha. O sofrimento que acontece numa batalha vai caminhar com você. E eu queria falar um pouco sobre isso. Um pouco sobre esse sintoma de uma batalha espiritual. Se você tiver uma Bíblia, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no final do Novo Testamento. Uma carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Pedro escreveu uma carta, 2 que estão na Bíblia. E na primeira delas, 1 Pedro, capítulo 2, nós temos um texto muito interessante a partir do versículo 20. E nós vamos tentar falar sobre alguns pontos do sofrimento na batalha espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 25. Está lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim: pois que glória é se sofreis com paciência quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados. Mas se sofreis com paciência quando fazeis o bem, e por isso padeceis, isso é agradável a Deus. Então, antes de a gente continuar lendo, deixa a Bíblia aberta aí. Olha que interessante. Pedro chega e fala assim: que graça tem, que glória tem você sofrer porque você está sendo castigado por uma coisa errada que você fez. Isso é normal. Você sofreu, você errou, você cometeu um pecado, você, enfim, está sendo castigado, você está sofrendo. Agora, se sofreis com paciência
quando fazeis o bem, e por isso padeceis, olha que loucura, se você sofre fazendo o bem, e padece fazendo bem, isso é o que a minha Bíblia diz, espero que a tua diga a mesma coisa, isso é agradável a Deus, é o que diz a Bíblia. Pois, ela vai além, Pedro vai além, para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem tampouco foi achado engano na sua boca, sendo injuriado, não injuriava, padecendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos aos pecados, vivamos a justiça. Por suas feridas fostes sarados, pois eres desgarrados como ovelhas, mas agora vos haveis convertido ao pastor e bispo das vossas almas. Que coisa interessante. Se com paciência sofreis quando fazeis o bem, e por isso padeceis, isto é agradável a Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa manhã. Sobre um sofrimento que acontece de uma forma involuntária. Sobre um sofrimento que, hoje em dia, numa mensagem de autoajuda, numa mensagem que a gente vai pregar aí para encher essa igreja de gente, mas não necessariamente de homens e mulheres de Deus, a gente vai ignorar esse texto da Bíblia. Não, sofrer, não existe isso. Sofrer, involuntariamente sofrer quando você está fazendo, não, isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de filho de Deus, isso aí não, isso aí é para quem está em pecado, isso aí é para quem está com a vida toda errada, toda torta. Mas a Bíblia fala que como Jesus o fez, nós devemos seguir o seu exemplo, e em muitos momentos sofrer pelo Evangelho, sofrer de forma agradável a Deus, por estar fazendo bem. Então é o seguinte, um dos sintomas, e se você tem vindo aí esse mês todo, você tem ouvido falar sobre batalha espiritual, como ela acontece, de que maneira, o que acontece, um dos sintomas dela é o sofrimento. Você está passando uma batalha na sua vida, você está sofrendo. Ninguém passa por uma batalha sem sofrer, pelo menos eu não conheço essa pessoa. Se vocês conhecerem alguém que passa por uma batalha, está no meio de uma guerra, seja ela qual for, e não sofre, me apresenta, me dá a fórmula mágica, porque eu ainda não entendi e não conheci, e a Bíblia não diz que isso acontece. Agora, a Bíblia diz que sim, nós sofreremos em alguns momentos. Então, na verdade, a pergunta que a gente tem que fazer não é assim: ah, você é crente, você vai sofrer? Não é essa a pergunta. Ah, você pode sofrer sendo crente? Não é essa a pergunta. Na verdade, a pergunta é: pelo que você tem sofrido? Como tem sido o seu sofrimento se você é cristão? É sobre isso que nós vamos conversar. Porque se você está vivendo uma batalha na tua vida, se você está caminhando como cristão, e se você está vivendo isso, você vai sofrer. Ah, pastor, é melhor eu ter ficado em casa hoje então, porque eu já estou com a vida tão complicada, estou achando que eu vou chegar na igreja, o pastor vai me dar aquela fórmula mágica de autoajuda, para eu poder sair daqui, dando pulinhos, agradável, e pô, ainda vem me fala que eu vou sofrer, e você ainda me mostra na Bíblia que diz que isso é agradável a Deus. Para que eu vim na igreja hoje então, pastor? Era melhor ter dormido um pouco mais. Não, pelo contrário, se engana quem acha e tenta viver uma vidinha falsa e superficial, onde o sofrimento não existe. O nosso papel, gente, como crente, não é fingir que o sofrimento não existe. Pelo contrário, é mostrar como nós, homens e mulheres, que entendem quem é Deus de verdade, não um Deus gênio da lâmpada. Hoje, eu sempre tenho falado sobre isso aqui. O que se prega hoje é um Deus Aladim. É igual o filme Aladim. Você acha uma lâmpada mágica, aí você acha a lâmpada, está escrito Deus. Aí você esfrega ali, sai e você tem 3 desejos. E se você pagar mais, se sua oferta for maior, de repente eu aumento para 4. Se o seu dízimo for maior, eu aumento para 5. É isso que se prega hoje. Um Deus que você vai barganhar ali as coisas. Eu te dou um pouquinho mais de dinheiro, você me dá mais um pouquinho de coisa. Só que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não mostra esse Deus para nós. A Bíblia mostra um Deus soberano, rei, e que nós somos felizes por o ter por perto. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu queria falar sobre 4 pontos
de um sofrimento dentro de uma batalha. O primeiro deles está na Bíblia, e eu queria lembrar, a gente não vai ler todos os textos, mas eu queria lembrar um texto muito conhecido pelos cristãos. Está lá nos Salmos, de número 23. Talvez você saiba esse salmo de cor. Salmo foi um dos primeiros que eu aprendi quando eu era criança. Aliás, engraçado, porque quando eu tinha 17 anos, eu tive o privilégio de compor algumas músicas para a Rede Globo. E aí, nessa história, eu compus 2 músicas que entraram em 2 novelas da Globo. E aí foi onde a minha carreira musical oficialmente começou. Só que essas músicas eram evangélicas. Uma delas era o Salmo 23. Era um reggae que era o Salmo 23. E foi um dos momentos que eu ganhei mais dinheiro na minha vida de direitos autorais, porque eu fui o compositor do Salmo 23, e eu achava isso tão engraçado, porque eu chegava lá na Globo, o pessoal ia me pagar, pô, que música bacana, primeiro de estar tocando o Salmo 23 na Globo, já era uma coisa engraçada, há 15, 18 anos atrás, tocando o Salmo 23 numa novela da Globo. Segundo, porque eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro de direitos, entrou no CD da novela, deu disco de ouro, na época que ainda existia isso, né, porque hoje em dia é tudo no Spotify, e eu ganhava dinheiro de direitos autorais com um direito que não era meu, na verdade, porque não fui eu que compus o Salmo 23, né? E aí, enfim, fecha parênteses. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido na vida dos crentes, né? Quem é que sabe aí a primeira frase dele é? E aí, se a gente continuar o salmo? Ih, foi diminuindo aí o coro, né? Vamos lembrar uma partezinha muito interessante que esse salmo fala, ainda que... Então quer dizer que o vale da sombra da morte, ele existe. Ele acontece. E ele faz parte da vida do crente, né? Porque o crente está dentro da... Quando eu ando pelo vale da sombra da morte, não é uma condicional o vale da sombra da morte na vida do cristão. E o primeiro ponto dessa mensagem dessa manhã é esse. Meu amigo, minha amiga, se você está vivendo uma batalha pessoal, espiritual, se você está caminhando num momento difícil, eu posso garantir para você que se você não está dentro dele, você está muito perto do vale da sombra da morte. Vales da sombra da morte existem. Vales da sombra da morte não são uma condição de, se eu não fizer o meu dever de casa, Deus vai me botar de castigo no vale da sombra da morte. Se eu não comer meu papazinho, minha comidinha, se eu não der minha oferta, Deus... Não é isso. O vale da sombra da morte não é necessariamente um castigo. O vale da sombra da morte é um lugar físico ou não, emocional, que todo homem e mulher passam por ele. Então, a pergunta, em primeiro lugar, eu estou passando por uma batalha, eu estou vivendo... Quem já viu guerra? Filme de guerra. Você vê filme de guerra, você vê, pode ser onde for, você não vai ver uma paisagem bela de coqueiros, pessoas na praia tocando ukulele e tendo aquela vida maravilhosa, com uma bebida linda do lado e um guarda-sol. Não, é tudo destruído, é vale da sombra da morte, literalmente. Cenário de guerra é fácil fazer, é areia, é terra, é poeira e ruína, tudo destruído. Isso é vale da sombra da morte. Batalha espiritual leva a gente perto ou dentro de vales da sombra da morte. Seja ela no âmbito pessoal, seja ela no âmbito de igreja, porque você pode viver uma batalha tua, você pode viver uma batalha na tua igreja, coisas estão para acontecer, e aí vem lutas, e o sofrimento acontece. Então o primeiro ponto, é importante a gente saber que vales da sombra da morte acontecem, mas qual é a grande diferença? E aí que é a chave. Porque assim, quando eu ouço de alguém que está sofrendo, que está passando por um período de sofrimento, a minha maior preocupação não é necessariamente com o sofrimento dele, mas é se aquela pessoa entende quem é Deus ou não. Porque, meu amigo, sofrer com Jesus no coração é um problemaço. É difícil.
É complicado você ser crente, você está na igreja e está passando por um período de sofrimento. Eu não desejo isso para ninguém. Agora imagina sofrer sem Jesus no coração, aonde a tua esperança, que já é pequena, se foi. É por isso que a França, hoje, a Europa, tem um dos maiores índices de suicídio, porque é um dos maiores índices de ateísmo. Se explica. É muito fácil de olhar a relação entre uma coisa e outra. A minha esperança no meu negócio acabou? A minha pressão pessoal, financeira está demais? Eu me mato. Porque o meu vale da sombra da morte, eu entro nele sozinho. E é assim que a gente aprende na escola. A escola te ensina a ser independente, a ser sozinho. Conquiste, vença na vida, seja quem você é, conquiste tudo que você puder conquistar. Se precisar passar por cima de alguém, passa. Mas conquista, seja um vencedor, sozinho. Se vira também quando estiver no vale da sombra da morte, sozinho. É interessante esse conceito de amizade, principalmente nessas horas, né? Hoje em dia, a gente nunca teve tanto amigo como tem hoje, né? Eu entro lá na minha conta do Facebook, eu tenho mais de 3 mil amigos. Eu falei, cara, de onde surgiram 3 mil amigos para mim? Eu tenho amigo, teve um experimento social no ano passado, que um cara pegou a conta dele do Facebook, e aí fez o seguinte: eu vou pegar os amigos mais antigos aqui da minha conta de Facebook, e vou tomar um café com eles. Aí ele pegava uma caneca e ia filmando, o cara ia filmando atrás dele, ele descobriu o endereço da pessoa e tocava a campainha da pessoa. E aí a pessoa abria a porta, normalmente não estava esperando receber, nem estava ele lá com a caneca, com aquela mãozinha no Facebook assim, e ele, vim tomar café com você. Mas quem é você? Ué, eu sou seu amigo. Não, eu não te conheço, nunca te vi na vida. Não, eu sou seu amigo. O Facebook diz que a gente é amigo. E aí era aquela confusão, e ele querendo entrar na casa da pessoa para tomar um café. Imagina se você pegar teus amigos do Facebook e resolver tomar um café com ele, todos eles. Vai ter gente que vai olhar para você, da onde você surgiu? Agora imagina quando você está sofrendo. Aí, meu amigo, os teus 3 mil amigos, se sobrarem 3, você bota a mão pro alto, graças a Deus. Porque quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, normalmente é sozinho que o pessoal empurra a gente para fica aí, e não me puxa junto não. É igual areia movediça, eu quero distância. O grande segredo da vida cristã não é perguntar para você mesmo, será que eu vou sofrer? Essa pergunta é muito pequena, porque a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. A pergunta que eu tenho que me fazer é, se eu estou vivendo uma batalha, se eu estou vivendo um vale da sombra da morte na minha vida, eu estou sozinho ou não? Essa é a pergunta. Porque o Salmo 23 diz o seguinte: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a resposta para alguém que vive um problema na vida. Você pode ter 5 dias de convertido, você pode ter 58 anos de convertido, você pode conhecer a Bíblia de A a Z, de trás para frente, em hebraico, em grego, em aramaico, em tudo que você quiser. Mas se você não tiver a noção de que o verdadeiro tesouro na vida cristã não é as bijuterias que você pode ganhar, o carro novo, ou o emprego novo, ou a promoção disso ou daquilo, ou tratar Jesus ali como um gênio da lâmpada, e sim ter alguém que até mesmo no vale da sombra da morte estará com você, você não entendeu a essência do Evangelho. Um dos sintomas é o sofrimento. Então, no meio do sofrimento, a pergunta que eu tenho que fazer é: eu estou sozinho ou eu estou bem acompanhado? E não é antes só do que mal acompanhado, não é isso. A melhor companhia que você pode ter, meu amigo, é Jesus. Mas eu quero ir além. O segundo ponto que eu queria tocar com você é que o sofrimento, no momento de complexidade de vida como a gente vive, o sofrimento no momento de batalhas, no momento que a gente está às vezes não querendo ele é importante, porque ele lembra 2 coisas. Ele nos lembra quem nós somos, ele nos lembra quem Deus é. E é muito importante que você nunca se esqueça de quem você é e de quem Deus é, para que o papel nunca se inverta.
Outro problema da igreja de hoje em dia, dos nossos dias, a igreja contemporânea, que tem tudo, mas tem perdido relevância. Gente, se o nosso maior desejo for construir um império nesse terreno aqui em Botafogo, para lotar isso aqui de gente, para encher nossa conta bancária de dinheiro, para ter prédios aqui lindos, maravilhosos, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas se esse for o nosso maior desejo como igreja, nós estamos fazendo tudo, estamos, como a Bíblia diz, ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa alma como igreja. Porque o nosso desejo, o nosso maior desejo tem que ser, em primeiro lugar, entender quem nós somos e quem Deus é. E em segundo lugar, propagar isso de todas as maneiras que a gente possa ter. O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, depois você pode ler em casa, ele fala claramente quem Deus é e quem nós somos. João começa de uma forma tão forte, tão diferente dos outros evangelhos, que contam a mesma história de Jesus. João começa falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. Ele fala quem é Deus. Era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E ele fez tudo, todas as coisas foram criadas por ele. E aí, João continua dizendo quem somos nós. E o sofrimento é bom para a gente se lembrar dessa diferença. Ele pega o exemplo de um homem e fala assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e ele fala sobre João Batista, o profeta que anunciou Jesus. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio deles. Olha que interessante que João fala, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. É muito importante em momentos de alegria e em momentos de batalha que você entenda quem você é. Eu não sou um exímio conhecedor de muitas coisas, mas tem uma área que eu gosto curioso de saber um pouquinho, que é a astronomia. Eu lembro quando eu era menor, eu queria telescópio e tal, não sei o que, era meu maior desejo era comprar e ganhar esse negócio. E uma das coisas que eu aprendi, que quando eu li esse texto, isso ficou muito mais forte para mim, foi da diferença entre as estrelas e a lua. Eu não sei se você já parou para ler sobre isso, a diferença entre a lua e as estrelas. Vocês sabem qual é uma grande... A lua é uma estrela em primeiro lugar? Não. A lua não é uma estrela. A lua é um satélite. Qual é a grande diferença dela para uma estrela? A estrela tem luz. Ela não tem luz própria. A estrela tem luz, inclusive tem estrela que a gente está vendo no céu, que está tão longe da Terra, mas tão longe da Terra, que já morreu, mas a gente ainda vê, porque está tão longe, que a luz ainda está chegando aqui. O dia que a luz parar de chegar, a gente vai perceber que ela não é, mas já está morta há muito tempo. Olha que coisa interessante, porque tem um monte de gente vivendo assim, tem um monte de gente vivendo a sua estrelinha. Aliás, no meio cristão, o que mais tem é gente se fazendo através do nome de quem deveria ser o que é. Tem gente se colocando numa posição de estrelato, e criando impérios, e criando domínios, e criando vida, e aí você começa a brilhar no teu trabalho, na tua empresa, na tua carreira. Aí a tua estrela ali, começa a acender. É interessante, eu sempre trabalhei com arte, na arte, então, no meio artístico você vê isso de uma forma ainda, o abismo ainda é maior, porque quando a pessoa está na mídia, quando a pessoa está numa novela, está em cartaz, quando a banda está fazendo sucesso, quando o espetáculo ou isso e aquilo está bombando, ela está lá, linda e poderosa, a pessoa está acabou, meu amigo, acabou a novela, acabou o contrato, sumiu, rapidinho botaram outro. E aquela pessoa entra em depressão, acabou o dinheiro, torrou tudo, cadê a estrela? É interessante você ver esse tipo de coisa. E a Bíblia é muito clara.
quando ela fala para nós que os homens não eram luz, não eram luz, mas vieram para testemunhar da verdadeira luz, aquela luz que estava chegando ao mundo. Que coisa interessante. Por que então que a lua brilha tanto e é tão iluminada? Porque ela tem o reflexo do sol sobre ela. Quem é o sol da justiça na vida de um cristão? É Deus. Fica tão mais claro de entender a nossa vida quando a gente começa a olhar para quem a gente tem que olhar. É simples. A gente não é estrela, a gente não tem brilhozinho próprio, a gente não tem o nosso ego inflado que alguém vem com alfinete e murcha, igual bola de aniversário. Se a gente for depender disso, no momento de sofrimento a gente está arrasado. Mas quando a gente está sofrendo, se a gente entende quem nós somos, se a gente entende quem Ele é, e se a gente entende que a luz dele nunca deixa de brilhar, até mesmo no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Aí a gente começa a se colocar numa posição como a lua. Senhor, reflete em mim, eu estou precisando do teu reflexo, porque só com Ele que eu vou ser alguém na vida, só com Ele que eu vou caminhar. O meu reflexo de carreira, de profissão, de glamour, de status social, qualquer mudança de contrato, de conjuntura no mundo, acaba com ele. Eu posso ser PDG, presidente de uma empresa multinacional, uma mudança no cenário mundial acaba com a minha carreira. E aí eu não consigo mais me recolocar, eu não consigo mais o mesmo salário que eu tinha, e um abismo chama outro abismo. E se aquilo ali era a minha vida, se aquela estrela era a minha vida, as minhas batalhas são fadadas ao fracasso. Agora, se em momentos de batalha, de vales da sombra da morte, eu entender quem sou eu, e principalmente quem é Deus, essa luz nunca vai deixar de brilhar sobre a minha e sobre a tua vida. Tendo a minha conta bancária, com meu gerente me ligando para me desejar feliz aniversário, para me oferecer as melhores aplicações, ou não nos melhores dias, onde a minha conta bancária está igual o boletim do meu filho no momento ruim de escola. Não sei contar você, né? Mas lá em casa a história era engraçada. O boletim, às vezes, eu não tinha tanta vontade de mostrar para minha mãe, não. Tanto você com a melhor situação de vida ou não, a luz do sol da justiça nunca deixa de brilhar. E se você está passando por uma batalha espiritual, se você se encher e se inflar da tua estrela, de quem você é, de tudo que você já conquistou, de tudo que você já fez, a sua batalha está fadada ao fracasso. Se você começar a entender que o sol da justiça nunca deixa de brilhar, a sua batalha está fadada à vitória. Amém? Amém. Ah, pastor, não sei se era a mensagem que eu queria ouvir hoje não, pastor. Eu estava crente que você ia me dar aquela mensagem. Mas a Bíblia, ela é de A a Z. Se a gente começar a escolher os versículos bíblicos que a gente vai pregar só para agradar a mim mesmo, aí nossa igreja não vai ser completa. Em terceiro lugar, o sofrimento em uma batalha espiritual nos mostra que nós temos o maior tesouro que nós podemos ter. João 13, mesmo livro de João, quando Jesus já está vivendo a vida dele, e quando as pessoas já estão começando a entender para que ele veio, e quando as pessoas já estão começando a abandonar um Jesus que não era um curandeiro, não era um milagreiro, não era um mágico, mas era alguém onde o buraco era mais embaixo, literalmente. E quando as pessoas começam a abandonar, ele vem e institui uma coisa louca. Imagina você, porque é fácil, gente, para a gente que se diz cristão, acreditar nas palavras de Jesus, mas eu queria que você se colocasse no lugar do povo lá. Chega um cara excêntrico, diferente, e ele começa a falar uma coisa que ninguém falava antes. Para a gente hoje é mole, é igual você. É por isso que eu falo, eu tenho a tendência e a alegria de ler a Bíblia no tempo presente. Eu sempre tento fazer isso, muda tudo. Você lê a história de José,
no ano de 2016 é uma coisa, você está lendo lá, José está preso, está no Vale da Sombra da Morte, está numa batalha lá dentro da prisão, você está tranquilo, fala, não, fica tranquilo aí, José, daqui a uma página vai tudo se resolver na tua vida, vai virar a página, vai ficar tudo bem, no próximo capítulo você vai se dar bem, aí já conhece a história, não, fica tranquilo aí, José, já vai acontecer um negócio bacana com você, não sofre tanto. Agora, tenta ler a história de José, se colocando lá junto com ele na cadeia, para você ver se você aguentaria aquela pressão. Essa é a diferença. Aí você lê a história de Jesus, no tempo dele, o povo olhava, esse cara é louco. E vem ele e fala o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. No momento de sofrimento, você aprende ou é lembrado de qual é o maior tesouro que você tem na sua vida. Esse ano foi um ano de sofrimento na minha família. Uma das coisas interessantes que eu passei com meu pai, para muitos, a maioria de vocês sabe, meu pai infartou, teve uma série de problemas de saúde, e no dia do infarto dele, eu tive que ir lá na região dos Lagos, vim com ele numa ambulância de UTI de lá, até o Hospital Unimed da Barra. Naquele momento ali, meu pai, que já foi meu herói, que já foi meu provisor, que já foi aquele cara que me deu tudo, que já foi o meu mentor em uma série de coisas, que já foi, enfim, já foi o cara mais importante em tantos fatores da minha vida. Naquele momento ali eu olhava para o meu pai numa maca, dentro de uma ambulância, e o cara chutado. Eu falei, não sei se está pior, o infarto do meu pai ou o risco desse cara bater com a ambulância, que eu nunca corri tanto com a ambulância. Eu falei, cara, não precisa não, calma aí, vai chegar. E aí, naquela situação ali, nem um pouco confortável, aliás, nem um pouco confortável mesmo, porque além de tudo, o banco do acompanhante é de lado, então assim, o cara está correndo, nem de frente você está, você fica de lado ali naquela confusão, um medo danado da ambulância virar. Naquele momento eu olhei para o meu pai e falei, tudo que meu pai conquistou na vida, tudo que meu pai me deu, tudo que meu pai pôde fazer, tudo que ele pôde ser, todos os cargos e funções políticas e isso e aquilo, de nada serve. O mais importante nesse momento é o amor que eu sinto por ele. O mais importante é olhar ele. Ele não era o pastor faleiro, o reitor faleiro, ou isso, ou aquilo, ou aquele que... Ele era meu pai. Alguém que eu amava. E que eu queria ver numa situação melhor, não naquela que eu estava vendo naquele momento. O sofrimento no meio de uma batalha faz a gente se lembrar do maior tesouro que Deus nos deu. Na hora que os 3.000 amigos do Facebook desaparecem, na hora que não está tudo bem, na hora que o sofrimento bate a sua porta, na hora que uma batalha espiritual bate a tua porta, o que vai fazer você e eu sermos conhecidos como crentes, como cristãos, não é a musiquinha bacana que a gente toca aqui. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, meu amigo, bonita essa música que você toca aí, mas eu estou do lado de uma mulher aqui que acabou de vir do presídio para visitar o marido dela e teve que ficar nua na frente de todos os guardas, numa posição humilhante, e ela está num estado deplorável de humilhação. Você acha mesmo que uma musiquinha bonita vai alegrar o coração dela agora? Eu fiquei sem resposta para ele. E todo mundo lá, pula para cá, pula para lá. Eu gosto desse negócio, acho legal. Mas nem sempre a vida é pula para lá, pula para cá. Dá voltinha, dá pulinho. E quando a vida vem no Vale da Sombra da Morte, numa batalha espiritual, o maior tesouro que você tem para dar e para receber, nós temos que ser conhecidos como igreja, no meio de batalhas espirituais, não pela estrutura que a gente tem, não porque o ar-condicionado está funcionando bem, está calor, mas porque nós temos condições de amar uns aos outros. Nós temos condições de dar amor para as pessoas. Nós temos condições de amar sem oferecer nada mais em troca. Olha, eu não tenho a resposta para o teu problema, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho amor.
E o que Jesus fala para nós é que dessa maneira conhecerão todos os que são discípulos de Jesus, se nós nos amarmos uns aos outros. Nós temos um hábito muito engraçado, que é o de fazer uma pergunta e responder essa pergunta com a mesma pergunta. Você cruza alguém na rua e você faz uma pergunta, ele te responde com a mesma pergunta, mas ninguém responde. Você chega para a pessoa e fala, tudo bem? Aí a pessoa vira para você, tudo bem? E fica por isso mesmo. E você continua a tua vida, ela continua a vida dela. Eu quero ver o dia que você chegar para essa pessoa e falar assim, tudo bem? Ela, não está tudo bem. Aí acabou minha vida, acabou meu mundo ali. O que eu faço agora? Não está no meu repertório de respostas. Mas é nessa hora. Você não precisa ter a resposta para o problema dela. Mas você precisa amar essa pessoa. O nosso papel como crentes, em meio a batalhas espirituais, em meio a vales da sombra da morte, acima de qualquer outra, às vezes a gente acha que a melhor resposta é curar a pessoa, que a melhor resposta é ter dinheiro para dar para a pessoa. Isso seria ótimo, mas não necessariamente é a melhor resposta. A melhor resposta é você amar. E é no meio do sofrimento que você percebe o quanto o amor é importante e valoroso. É em meio ao sofrimento que você descarta quem você é, as conquistas que você teve, os títulos e a tua conta bancária. Você está lá no leito de hospital, meu amigo, não interessa mais quanto tem na tua conta e quão bem estão as tuas aplicações. Interessa se você é amado ou se você ama. Isso interessa. E às vezes a gente não para pensar nisso. E por último, na verdade, antes mesmo de falar do último ponto, eu queria apenas te dar uma frase, porque para mim, sinceramente, quem não sofre não ama. Só consegue amar de verdade quem entende um pouco da dor, do sofrimento. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Eu gosto muito de um homem que foi um grande artista, um grande escritor, chamado C.S. Lewis. E C.S. Lewis expressa muito bem isso que eu acabei de falar com uma frase da seguinte maneira: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será certamente torturado e possivelmente partido. Ou mantenha-se escondido e não ame ninguém. É tão forte essa frase. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e você vai se frustrar, você vai se partir, você vai se quebrantar. Ou se feche para dentro de você e não ame ninguém. E não viva o maior mandamento que Jesus trouxe para nós como igreja. Agora, para ser bem prático, esse é o último ponto, porque também, né, gente? Será que essa mensagem serve para a gente sair daqui tudo na farmácia comprar tarja preta e ficar sofrendo? Não, porque o pastor falou que sofrer é bom. E eu vou comprar, como é que é o nome daquele remédio? Esqueci o nome daquele remédio agora. Rivotril. Não é esse o objetivo dessa mensagem. Não é para todo mundo sair daqui correndo e comprar Rivotril, gospel, né? Eu vou comprar Rivotril porque o pastor falou que é bom sofrer. Eu quero falar uma coisa para você. O sofrimento faz parte da vida cristã, mas o sofrimento não é a vida cristã. E você precisa guardar isso aí no fundo do seu coração. O mesmo Salmo 23 que fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como esse salmo termina? Será que você vai lembrar o final desse salmo? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O sofrimento faz parte da vida cristã, mas o sofrimento não é a vida cristã. Aleluia! A vida cristã é muito maior do que o sofrimento. A vida cristã é uma vida de quem quer ser feliz. Eu estou muito feliz porque eu acabei de escrever um livro, e esse livro fala sobre isso, sobre felicidade, a busca pela felicidade. Eu sou um dos caras que mais busco ser feliz na minha vida. Isso não é pecado, isso não é errado, isso pelo contrário, isso é desejo de Deus para você.
mas isso não te isenta de sofrer. Então, meu amigo, você está passando por uma batalha espiritual, você está sofrendo, saiba que isso faz parte da vida cristã, mas que a vida cristã não acaba aí. A vida cristã não acaba no sofrimento. A vida cristã é uma vida onde a bondade e a misericórdia te acompanham todos os dias da tua vida, e você habita na casa do Senhor. E a casa do Senhor não é esse templo bacana. A casa do Senhor é teu trabalho, a casa do Senhor é a tua cama, a casa do Senhor é o teu quarto, a casa do Senhor é o teu casamento que está arruinado nesse momento, a casa do Senhor é teu vício nas bebidas que pode ser revertido. A casa do Senhor é o pior segredo que você não conta para ninguém, o pior trauma que você tem na tua vida que pode ser restaurado. Aí está a casa do Senhor. João diz que Ele é luz, é onde há luz não há trevas. E a mensagem dessa manhã é essa: você está vivendo uma batalha espiritual, meu irmão? Um dos sintomas dessa batalha é o sofrimento. Mas o sofrimento não vai te acompanhar por todos os dias da tua vida. O sofrimento vai fazer parte de alguns momentos dela, mas Deus tem uma vida de alegria para você. E eu queria orar por você nessa manhã. Eu queria orar por você que talvez esteja no meio de uma batalha espiritual, no meio de uma batalha pessoal, no meio de uma situação em que é bonitinho, é legal vir aqui. Meus irmãos, se a gente ficar aqui dependendo de uma palavra de um pastor, a gente vai enjoar. Eu garanto para você que você vai enjoar das minhas piadas, você vai enjoar das minhas pregações, você vai enjoar das músicas. Até porque cá para nós, o meio secular sabe fazer música muito melhor do que o evangelho, musicalmente falando. Então a gente enjoa. Se for por isso, se essa for a base da nossa fé, acabou. A igreja está fadada a uma rotatividade. Agora, o dia que você entende que Jesus é aquele que vai estar contigo até no vale da sombra da morte, e se você está no meio de um vale da sombra da morte, Ele pode estar com você agora, aí sim, a tua vida com Ele vai ser uma vida de bondade e misericórdia por todos os dias da tua vida. Amém? Eu queria orar por você. Queria convidar você aqui no altar. Você que está passando por um período que não é dos melhores, ou você que tem alguém que está passando por um período que não é tão bom assim e quer vir aqui interceder por essa pessoa. Você que quer se ajoelhar aqui e falar: Senhor Jesus, eu preciso de uma direção na minha vida. Senhor Jesus, eu preciso da Tua palavra. Senhor Jesus, esse momento de sofrimento, ele vai passar. Eu queria orar por você nessa manhã. Não jogue fora valores tão profundos do Evangelho por circunstâncias que você está vivendo. Tem gente que no meio do vale da sombra da morte quer ficar sozinho, aí se divorcia, se separa, abandona a família, briga com um, briga com o outro. Esse normalmente não é o melhor momento para tomar as decisões importantes da tua vida. Eu quero orar com você nessa manhã, para que o Evangelho de Jesus entre na sua vida de maneira profunda, entre na vida dos seus, da sua família. Feche seus olhos agora. Se você quiser estender suas mãos para cá, se você não veio no altar, mas quiser colocar sua vida aí onde você está. A nossa vida é uma vida de alegria, uma vida de felicidade. A nossa é uma vida alegre. Se o sofrimento acontece, ele é passageiro, mas ele acontece. Eu quero orar por você agora, Senhor, em nome de Jesus. Talvez existam pessoas aqui nessa manhã, em meio a batalhas espirituais, passando pelo vale da sombra da morte. Deus, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, Tu és o nosso abrigo. Deus, um dos sintomas da batalha espiritual é o sofrimento. Oh Deus, se tem gente sofrendo aqui porque está vivendo uma batalha, está vivendo um momento complicado, está vivendo um momento sem resposta. Oh Deus, se isso é uma batalha espiritual, Senhor, vem agora se posicionar, Senhor, na vida dessas pessoas. Deus, como é bom viver o Teu Evangelho, não um Evangelho barato, de troca, de dar dinheiro aqui, ganha bênção ali. Não é isso, Senhor.
Nós queremos um evangelho, Senhor, onde nós nos colocamos aonde nós estamos, biblicamente falando, e você se coloca onde você está. Tu és luz, Tu és a verdadeira luz. Oh Deus, Tu és o sol da justiça que nunca para de brilhar. Oh Deus, e se a luz não tem chegado aos nossos corações, se a luz não tem chegado à nossa casa, se a luz não tem chegado à nossa vida sentimental, à nossa vida matrimonial, Deus, vem agora, Senhor, Tu que és o sol da justiça. Vem com a Tua luz, Senhor, brilhar sobre nós e restaurar vidas aqui. Se existem batalhas espirituais sendo vividas pelos Teus filhos e filhas que estão aqui no Teu altar, Deus, a Tua luz nunca para de brilhar. Oh Deus, vem, Senhor, e que nós sejamos como a lua, o reflexo do sol da justiça que nunca para de brilhar. Deus vem gerar vida, bondade e misericórdia. Deus vem gerar amor. Oh Deus, se tem gente aqui construindo castelo de areia, construindo vida em cima de carreira, vida em cima de bens, vida em cima de aplicações financeiras, Deus, nada disso é errado, nada disso é ruim, nada disso é pecado. Oh Deus, não é isso, mas Senhor, que nós possamos passar essa etapa e entender que nós seremos conhecidos, Senhor, pelo amor. Restaura famílias nessa manhã, Jesus. Oh Deus, tem famílias que não se falam, irmãos brigando com irmãos, pais brigando com filhos, primos brigando com primos, por causa, Senhor, de falta de amor. Oh Deus, vem quebrar essas batalhas espirituais nessa manhã, Jesus. Oh Deus, para que o amor prevaleça, para que o amor prevaleça. Vem gerar amor na vida dos Teus filhos e filhas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Oh Deus, que nós sejamos felizes, felizes em Te buscar, felizes em Te conhecer, felizes em viver a Tua presença, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar.